Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo Uma Nova Mulher em 60 Dias? Ontem falamos a respeito de conhecer o Senhor, de ensinar, incentivar os nossos filhos a conhecerem o Senhor. E como conhecer o Senhor sem conhecer a palavra dele? Não é verdade? É impossível dizer que conhecemos a Deus sem sequer conhecer a sua palavra. E hoje o estudo, assim como ontem, é bem curtinho, mas eu também quero trazer uma palavra ao seu coração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Para conhecer o Senhor, é necessário conhecer a palavra que ele nos revelou. Crianças pequenas gostam de ouvir histórias, e nada melhor que as histórias da Bíblia, pois são fatos importantes sobre Deus e seu povo. Já os adolescentes têm uma capacidade maior para compreender os ensinamentos da Bíblia. Tire tempo para estudar a Bíblia com eles, fazendo devocionais, decorando versículos. Com as crianças, por exemplo, encontramos muitas maneiras divertidas de ensinar a palavra. Comece cedo e continue ajudando seus filhos a crescerem no conhecimento da palavra. Bom, esse foi o estudo de hoje. Quero que você venha colocar isso em prática e venha ensinar a palavra do Senhor a seus filhos. Em Salmos 119, no Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você tem que ensinar a palavra do Senhor para os seus filhos, porque é muito importante. Como a palavra diz, ela é a luz que clareia o nosso caminho. E você ensinando isso para os seus filhos, eles vão poder ter um manual de instrução para a sua vida. Eles não vão tomar atitudes voltadas para o que o mundo diz, para as instruções que o mundo quer passar para os nossos filhos. Só que lembre de uma coisa: não adianta você dizer para os seus filhos, olha, lê a Bíblia, quando nem mesmo você lê. Quando nem mesmo você consegue tirar um tempo para poder falar com o Senhor, para ler a Bíblia, para conhecer. Você também precisa tirar esse tempo. Eu sei que muitas pessoas, quando se diz assim, estude a Bíblia com os seus filhos, muitas pessoas acham que isso é coisa de outro planeta. Quem é que vai parar, vai sentar, vai ficar lendo a Bíblia com o filho? Mas sabe por que isso? Pessoas que pensam assim, normalmente são pessoas que não têm comunhão com a família. Então, para ela sentar com o filho de 15 anos, de 18, seja quanto for, sentar e ler a Bíblia para ele, sentar e falar de Deus, sentar e instruir ele na palavra de Deus, para ela é muito esquisito, porque é algo fora da realidade dela. Porém, quando uma mãe, um pai, já tem aquele hábito de contar historinhas, de sentar com seus filhos, de conversar, de aconselhar, de procurar saber o que está se passando na vida do filho, para ela isso é muito natural. Só que nós precisamos aprender que nós temos que sair desse acomodo e parar de ficar empurrando as coisas com a barriga e deixar, como eu disse ontem, as responsabilidades para a igreja. O seu filho, sua filha, provavelmente eles vão para o culto de jovem 1 ou 2 vezes na semana que seja, mas eles passam 7 dias da semana com você. Você tem 24 horas do seu dia, do seu tempo, né? Contando as horas que você dorme, né? As horas que você trabalha. Se dessas 24 horas que nós temos, aliás, 12 horas, né? Se eu não estou aqui me perdendo, né? Que seria o horário em que você acorda até o horário em que você dorme, mais ou menos alguma coisa assim. Se você, de todo esse tempo, seja 24 horas, 12 horas do seu dia, sei lá quanto tempo você passa acordada, você não conseguir tirar meia hora que seja para você poder ler a Bíblia com o seu filho, para você orar, para você interceder, para quando o seu filho disser para você, olha, mãe, pai, estou passando por uma dificuldade na escola, sabe, você chegar e falar, meu filho, vamos aqui orar para Deus
te dar sabedoria, vamos aqui estudar com a mãe, com o pai, sabe? Se você não tiver esse tempo para o seu filho, então isso é muito preocupante, porque eu fico pensando, de que adianta colocar um filho no mundo se eu não consigo ter tempo para educar, ter tempo para instruir, ter tempo para saber o que anda se passando na vida dele, ter tempo para saber quem são as amizades, o que ele anda aprendendo. Infelizmente, muitos pais, mães, não ensinam os seus filhos, mesmo estando dentro da igreja, não ensinam os seus filhos a palavra de Deus, não ensina a temer o Senhor, não ensina. E aí depois vê o filho aprendendo lá fora, coisas que o pai e a mãe nunca ensinou, e aí fica se perguntando, poxa, por que meu filho está aprendendo isso? Eu nunca ensinei isso ao meu filho. Realmente você nunca ensinou o que era certo. E hoje o mundo está ensinando para ele o que é errado. E recuperar, gente, o tempo perdido não é fácil. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos enquanto há tempo. A própria Bíblia fala isso. Lá em Provérbios 19, versículo 18, diz assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Em outra versão, diz assim: discipline seu filho enquanto há esperança. Nós temos que disciplinar, ensinar, corrigir enquanto há esperança. Porque eu vejo assim, gente, é uma triste realidade. Porque depois que o seu filho se envolve, muitas vezes em um meio de pessoas que não são certas, pessoas que estão levando ele para o caminho mau, sabe, gente, isso é muito triste, porque para você resgatar o seu filho das mãos do inimigo, na mão do mundo, não é fácil. Não é fácil, não pensa que é só falar para ele parar com isso que ele vai parar. Não é assim, infelizmente essa não é a realidade. É por isso que Deus ele alerta, ensine enquanto você tem esperança, ensine enquanto ele está aí debaixo das suas asas, do seu cuidado, porque depois que você perder, não adianta querer chorar. Porque enquanto a vida, há esperança, né? Tem um ditado que diz, enquanto a vida, há esperança. E é triste, é uma coisa até pesada em dizer, mas infelizmente não tem como a gente passar sem pensar numa coisa dessas. De você muitas vezes enterrar um filho seu e dizer, poxa, isso aconteceu porque eu como pai, como mãe, não eduquei, não ensinei, não tive ali com ele, deixei ele andar pelos caminhos que ele quis, sabe? Não me importei com as amizades, não me importei com o que ele fazia da vida. Quando eu descobri, já estava fazendo coisa errada e era tarde demais. Tarde demais. É claro que a gente sabe que muitas vezes acontece coisas com jovens, com adolescentes, não são culpa dos pais, gente. A gente não pode achar que, mas aconteceu coisas erradas porque o pai e a mãe não ensinou. Não, a gente não pode ser ignorante e achar que é assim, porque a gente sabe que tem muitos adolescentes que foram muito bem educados, tiveram pais super presentes na vida, mas que infelizmente tomaram caminhos que acabaram levando a um fim trágico, né? Então a gente não pode ser ignorante e chegar a dizer para um pai, tá vendo? Você perdeu seu filho porque você não educou, jamais. Porque eu acredito que um pai, mesmo ele muitas vezes errando, normalmente ele erra tentando acertar. Bom, enfim, gente, quero sair desse assunto aqui, que é um pouco pesado. Mas eu realmente quero trazer ao seu coração, por favor, não deixa de ouvir o que a palavra de Deus te ensina. Eu acredito que você ame demais o seu filho. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha feito coisas assim que você diz, poxa, não deveria ter feito. Eu acredito do fundo do meu coração que na maioria das vezes você errou, porque a sua intenção era acertar. Muitas vezes você não teve tanto tempo para o seu filho assim, não era porque você não queria ter tempo, mas era porque você estava tão empenhada em dar o melhor para ele, em fazer o melhor para ele, que muitas vezes você não conseguiu traçar como eu posso dizer, você não conseguiu
administrar o seu tempo. E por isso você acabou não tendo tempo para ele. Não porque você é uma mamãe, não porque você é uma pessoa má, não porque você não gosta dele, pelo contrário, você o ama tanto que você tem se esforçado para dar o melhor para ele. Muitas vezes você não tem conseguido ter tempo com ele. Mas vamos tirar que seja meia hora para os nossos filhos. Não precisa nem ser meia hora, 15 minutos do seu dia. Será que você consegue se esforçar e tirar 15 minutos do seu dia, que eu acredito que seja corrido, porque muitas mães trabalham fora, trabalham dentro, estão ali naquela correria para dar o melhor para o filho. Mas vamos tirar 15 minutos do seu tempo, ler um versículo bíblico, todo dia, dá um versículo bíblico para o seu filho decorar. Ou se ele é adolescente, filho, vamos orar comigo. Filho, você está indo para a escola? Espera aí que a mãe vai orar por você. Eu vou orar para Deus te proteger do mal. Vou orar para Deus te proteger das más amizades. Vou orar para que Deus abra o seu entendimento. Quando você começa a fazer isso, você está plantando uma sementinha. E o seu filho, ele aos poucos, ele vai conhecendo mais, ele vai sentindo vontade. Filho, vamos aqui ler a Bíblia com a mãe. Filho, a mãe tem uma passagem que... Isso não é besteira. Não é besteira. Tem muita pessoa, ai, mas isso é besteira, onde já se viu. Gente, isso não é besteira. Não é besteira porque depois você colhe o fruto, como eu falei ontem. Você colhe o fruto, aí você vai falar assim, mas isso é tão besteira, é melhor você colher um fruto desse esforço do que você colher o fruto porque você decidiu não ligar, decidiu deixar o seu filho andar por aí, né, tipo, não ligando, não tá nem aí, porque quando isso acontece, são frutos amargos. Não tem coisa melhor do que você falar, poxa, tá complicado eu tirar um pouquinho de tempo aqui com meu filho, mas eu vou tirar, porque eu sei que futuramente eu vou colher esses frutos. Futuramente ele vai ser um homem que teme ao Senhor. E, gente, sabe, não tem coisa melhor do que você saber que você vai ter toda a sua família reunida lá no céu também. Você dizer, poxa, meu filho e minha filha vai morar no céu comigo porque eles também temem ao Senhor. Isso não tem coisa mais maravilhosa. Bom, esse foi o estudo de hoje. Espero que Deus tenha falado grandemente ao seu coração. Não deixa de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.